Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, professora de Biologia, tá? Ah, nós vamos dar início agora ao nosso roteiro número 4. Eu vim aqui para fazer uma orientação, como que vocês vão desenvolver esse roteiro, tá? Ah, Nesse roteiro, o que eu vou colocar aqui para vocês verem é um recorte da apostila de vocês. Vocês foram na escola buscar essa apostila. Vocês podem, se tiver espaço, ou responder na apostila. Eu tenho a apostila em PDF, eu não vi nenhum espaço para responder na apostila, tá? Eu não sei se a de vocês veio diferente, mas eu acredito que não. Então, vocês podem tirar foto da onde vocês responderem, de preferência no caderno de biologia, e aí vocês me enviam, tá? Aqui e no roteiro não está todas as páginas, são apenas recortes das atividades. Eu pedi para vocês lerem, tá? As orientações, e aqui tem um recorte das atividades. Então, vou dar uma explicação para vocês de como vocês vão fazer. Então, começa lá na situação de aprendizagem 2. O primeiro momento tem uma questão, que chama questão disparadora, né? De onde vem a energia que sustenta todos os seres vivos e para onde vai? Quando a gente fala em energia, pensamos em alimentação, né? Então eu obtenho energia comendo alguma coisa. Todos os animais são assim, todos os seres vivos, inclusive as plantas, que a gente sabe que elas também se alimentam, mas são elas que produzem o seu próprio alimento. Então vocês já perceberam que a gente vai cair no assunto de cadeia alimentar novamente, tá? Nos roteiros anteriores nós vimos esse assunto de cadeia alimentar, tá? Nós vimos quem eram os seres produtores, que são as plantas. Todos os seres produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, todos os vegetais, tá? Então todos aqueles que fazem fotossíntese, tá? Algas e todas as plantas são chamadas de seres produtores, porque elas não saem para caçar, tá? Elas não saem para poder obter o seu alimento, então elas produzem através da fotossíntese, tá? E aí, vou mudar aqui para a gente poder acompanhar. Vamos pensar de novo na cadeia alimentar, tá? Então eu tenho o sol, ele tá lá ajudando a planta a produzir o seu próprio alimento, tá? Tem que ter energia do sol para que isso ocorra. Aí, essa planta vai servir de alimento para o consumidor primário, esse consumidor primário vai servir de alimento para o consumidor secundário, e tudo isso, quando morrer, né, quando não fizer mais parte, vai servir de alimento para esses decompositores. Então, um exemplo clássico, tá? Vamos pensar em nós aqui. Tem lá um mato, tá? Tá lá um pasto, tem uma vaca que vai comer o mato desse pasto aí, e tem eu que vou comer essa vaca. Então, o mato será o produtor, o consumidor primário será a vaca e o consumidor secundário serei eu, tá? E depois que eu morrer, quem vai fazer a limpeza de tudo isso, quem vai fazer a decomposição, são os seres decompositores, que são fungos e bactérias. Isso daí não é nada novidade para vocês, vocês viram isso já no ensino fundamental, e nós comentamos nos roteiros anteriores sobre cadeia alimentar. Mas por que eu coloquei esse desenho aí? Esse desenho nem tem no roteiro de vocês, é só para ajudar vocês a responder. Eu vou voltar lá na primeira pergunta que tem no roteiro de vocês. De onde vem a energia que sustenta todos os seres vivos e para onde vai? Por aquele desenho a gente sabe de onde vem a energia. Vem do Sol, né? E para onde vai? Né? Vai acabar voltando para a Terra, né? É um ciclo isso daí, tá? Porque esses seres decompositores, eles estão no ar, na terra, tá? Em todos os lugares. Meu corpo tá cheio de seres decompositores, no ar tá cheio, na terra tem bastante, e vai acabar voltando para a terra, que vai servir, né, de adubo para crescer outra planta, e outra planta vai servir de alimento para outro bicho vai servir de alimento para outro bicho, que vai servir para outra pessoa, e assim sucessivamente, tá? Então, isso daí é a cadeia alimentar. Aí, lá no roteiro de vocês, tem lá
Com base no que você aprendeu na situação de aprendizagem 1, que são os roteiros anteriores que nós vimos, né, que é sobre cadeia alimentar, está pedindo para você montar uma sequência correta de cadeia alimentar. Então, aí só tem as imagens, não está na ordem correta. Vocês vão ter que colocar na ordem correta. Mas para se montar uma cadeia alimentar, não basta só colocar, tá, os seres vivos na ordem correta. Tem que ter uma setinha indicando quem serve de alimento para quem, tá? Não é somente colocar lá. Eu sei que numa cadeia alimentar, a base sempre vai começar com vegetal. Sempre vai começar com uma planta, uma semente, um fruto, uma alga que faz fotossíntese. Sempre é o início, é o primeiro. Então, eu vou colocar lá. Olhando nessa imagem, vocês já podem perceber quem vai ser o primeiro. Tem nome? Não, só tem a imagem. Mas vocês vão colocar o quê? Ah, eu acho que é uma grama, é um mato. Eu coloco lá, mato, grama. Aí eu vou colocar uma setinha para onde eu estiver indicando o outro bicho, tá? Quem é que vai se alimentar desse matinho aí? Qual desses bichos vocês acham? Eu não vou falar a resposta, né? Aí vocês vão montar a cadeia alimentar certinho, mas vocês percebem que tem o sol aí também. Como naquela imagem que eu mostrei, vocês vão fazer o lugar certo do sol. Então, o sol vai vir antes da vegetação. Então, o primeiro que vai aparecer é o sol, depois é a vegetação e aí os animais na ordem correta, ok? Essa é uma atividade, colocar na ordem correta a cadeia alimentar. Aí o bicho pega, aí começa a embaralhar tudo, porque uma cadeia alimentar ela é linear, ela é retinha, tá? Esse serve de alimento para esse, que serve de alimento para esse, que serve de alimento pra... e termina. Normalmente nunca aparecem os decompositores na cadeia alimentar, mas a gente sabe que eles existem, tá? Mas na sequência, nos exercícios, nos livros, a palavra decompositor quase nunca aparece, mas a gente tem que ter noção que eles estão ali, tá? Agora, a teia alimentar é um monte de cadeia junto, tá? Porque se eu penso num tipo de vegetação, não serve só para um tipo de bicho, não é único exclusivamente só aquele bicho que vai comer aquela alimentação. Existem outros seres vivos que vão comer. Então, ela não pode ser linear, tudo retinho. Então, ela sobe, ela desce, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela cruza. Por isso que é o nome teia, lembrando uma teia de aranha, tá? Então, a única coisa que eu tenho que saber é que tem que começar com a vegetação, seja ela onde tiver, no meio, no começo, no fim, no emaranhado ali da teia alimentar, eu tenho que achar a vegetação. Eu achei a vegetação, aí eu vou seguir todas as setinhas até o fim. Olhando nessa teia alimentar, quantas cadeias alimentares eu tenho ali no meio, será? Essa é a atividade que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que escrever primeira, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Resolução, coloquei lá, primeira. A primeira eu parti da vegetação, que serviu de alimento para a vaca, e a vaca serviu de alimento para o homem. Tô voltando aqui pra gente achar isso daí, ó. Vegetação, vaca e homem, tá? Facinho. Por que não tem mais parou no homem? Não tem nenhuma setinha mais. Primeiro que não tem aqui quem coma o homem, tá? Mas na teia alimentar, até onde eu vou? Até onde eu chegar no ser vivo que não tenha mais setinha. Cheguei naquele ser vivo, eu paro. Vou dar um outro exemplo agora para vocês, ó. Vegetação, gafanhoto, galinha e homem. O que é? Vegetação serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para a galinha, que serve de alimento para o homem. Vou voltar lá, tá? A hora que eu chego vegetação, gafanhoto, vocês vão perceber que a hora que chega no gafanhoto, ele pode ir para a galinha, ele pode ir para o pássaro. Então, indo para o pássaro vai ser a terceira resposta. Aí vai ser vegetação, gafanhoto, pássaro, cobra e gavião. Cheguei no gavião, não tem setinha, é a setinha chegando no ser vivo, tá? Se não tiver mais, acabou aquela cadeia alimentar. Tem várias aí. Então, a atividade é, vocês vão montar todas as cadeias alimentares possíveis que tem nessa teia, ok? Aí, vamos ver se eu acho outro aqui.
Aí tem um trabalho de pesquisa, tá? Também não é novidade, nós comentamos isso daí nos roteiros anteriores. Vocês vão pesquisar o que significa produtor numa cadeia alimentar, tá? Porque produtor pode ter outros significados se for fugir desse assunto. O produtor numa cadeia alimentar é aquele ser que produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Simples. Escrevo isso, perfeito. Aí tem na frente, consumidor. Quem é o consumidor na cadeia alimentar? Consumidor é aquele ser que consome plantas e consomem outros seres vivos, tá? Se tiver a classificação, pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro, uma pesquisa mais completa, tá? Escreve o que significa o herbívoro, carnívoro, tá? E o decompositor? O decompositor são os fungos e as bactérias, eles fazem a reciclagem. Escreve lá. Nível trófico. Tá, eu vou voltar para aqui nesse slide para vocês verem o que é nível trófico, tá? É a posição que cada um ocupa na cadeia alimentar. Se eu olhar lá esse número 1 que tá aí na tela para vocês, quem ocupa o primeiro nível trófico? A vegetação. Tô falando lá da primeira linha aí para vocês. E quem ocupa o segundo nível trófico? A vaca. E o terceiro? O homem. E na de baixo, nessa número 2, quem ocupa o primeiro nível trófico? A vegetação. E o segundo nível trófico? O gafanhoto. E o terceiro nível? A galinha. E o quarto nível? O homem. Vocês conseguem perceber também que numa teia alimentar, porque isso aí é o exercício da teia. O homem, por exemplo, ele apareceu lá em cima e ele apareceu embaixo. Lá em cima, ele ocupa o terceiro nível trófico. E embaixo ele ocupa o quarto nível trófico. Então ele tem papel diferente, tá? Na teia alimentar, ok? Então voltando lá na nossa pesquisa. Aqui. Então, vocês vão pesquisar produtor, consumidor, decompositor e nível trófico. Aí tem duas palavrinhas que sempre aparecem quando se fala em relações alimentares. Autotrófico e heterotrófico. De vez em quando aparece assim, heterótrofo ou autótrofo, que também é o mesmo significado, tá? O autotrófico é o ser que produz o seu próprio alimento. Auto, quando se fala auto, a gente sempre imagina essa palavrinha, tá? Ela produz o seu próprio alimento. Quem é que numa cadeia alimentar produz o seu próprio alimento? Os vegetais. E o heterotrófico é o contrário, é aquele que se alimenta de outros seres, tá? Eu sou heterotrófica, o cachorro, o gato, o papagaio, a gente come outros seres vivos, tá? Os únicos autotróficos são os que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então é um trabalho de pesquisa, mas eu já dei uma geral aí para vocês para ficar mais fácil na hora que vocês forem pesquisar, ok? E para finalizar, no roteiro de vocês vão fazer um levantamento dos seres vivos que tem na nossa região. A gente não vai colocar elefante, gorila, a gente não tem esse tipo de ser vivo aqui. Que tipo de ser vivo que tem aqui? Que tipo de planta que tem? De árvore? Tem ipê? Tem, eu coloco. Perto da minha casa tem um ipê roxo, tem um ipê amarelo, tá? Tem muito cachorro, tem muito peixe, né? Mas que tipo de peixe? Peixe de água salgada? Não vai ter peixe de água salgada aqui. Então eu vou pensar na região onde eu moro e quais são os seres vivos que tem aqui, tá? E aí, na número 2, eu vou elaborar uma cadeia alimentar com alguns dos seres vivos que eu mencionei, tá? Com quantos seres vivos? Não precisam muitos, tá? Porque uma cadeia alimentar ela é curta, tá? Uns 4 seres vivos no máximo tá ótimo para colocar um exemplo de cadeia alimentar aqui da nossa região. E o último, identifique na cadeia alimentar os níveis tróficos. Então, depois que você montou a cadeia alimentar, você vai colocar quem faz parte do primeiro nível trófico, quem é o segundo. Então, monta a cadeia e coloca embaixo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, né? Só isso, ok? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, eu explico novamente e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, ok? Obrigada, pessoal!